Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 30. Quem já me viu pregar hoje de manhã vai ter que ouvir de novo, tenha paciência. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 30. E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, por favor, Senhor, pela tua misericórdia e graça, eu peço a tua assistência agora, para que possa expor as Escrituras de um modo que seja agradável ao Senhor. Te peço também, Senhor, que tu tire do coração dos irmãos e da mente qualquer obstáculo que possa impedir o entendimento, a semeadura da tua santa palavra, Senhor. Nos ajuda nesta noite, para que nós possamos ter uma compreensão maior do sacrifício que o Senhor Jesus, o teu Filho, fez na cruz por nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, na semana passada, ou no capítulo anterior, nós estudamos, no mesmo capítulo, na verdade, no início do capítulo 9, nós estudamos a respeito do Monte da Transfiguração, em que Jesus foi transfigurado e que apareceu para Jesus e os discípulos Moisés e Elias, que simbolizavam o ministério da lei e o ministério profético, submetendo ambos os ministérios ao senhorio de Jesus. Na semana passada, nós falamos a respeito daquele jovem que era jogado violentamente no chão por demônios, e ele espumava pela boca, e ele era mudo e era surdo, e o pai deste garoto tinha pedido para os discípulos expulsarem aquele demônio, e os discípulos não conseguiram, de modo que, quando Jesus chegou naquele local, juntamente com os 3 discípulos que estavam no Monte da Transfiguração com ele, disseram, e eles viram que havia uma discussão entre os escribas e os discípulos de Jesus. Possivelmente os escribas estavam tirando um sarro dos discípulos, porque eles não puderam expulsar os demônios. Quando aquele homem contou a história e disse: olha, eu pedi para os seus discípulos expulsar o demônio e eles não conseguiram, Jesus deu um suspiro, falou: ah, geração incrédula, até quando vos suportarei? Então, de vez em quando, Jesus assim meio que parecia que mostrava um pouco do seu cansaço, assim. Então ele dizia que aquela geração, não só os seus discípulos, mas todo aquele povo que só buscava os seus próprios interesses, os seus discípulos que não tiveram poder para expulsar aquele demônio, os escribas que só estavam ali para causar confusão, e aquele homem que também, o pai da criança que também não tinha fé. Jesus: até quando vou ter que suportar essa geração incrédula? Aí Jesus foi lá, expulsou o demônio daquela criança, o demônio ficou bravo, jogou a criança no chão e acabou saindo. E depois os discípulos perguntaram: Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio lá? E aí Jesus disse: tem demônios que só saem, essa casta só sai com jejum e com oração. Então a gente falou bastante a respeito desse assunto aí, que algumas coisas que a gente vai fazer, alguns desafios precisam realmente de uma grande consagração na presença do Senhor, senão tomam uma surra do demônio, como aqueles judeus lá em Atos dos Apóstolos que tiveram que sair correndo nus depois de terem apanhado, que nenhum de nós ia tomar uma surra dessa aí, em nome de Jesus, não é mesmo? Tem que estar consagrado para que isso não venha acontecer. Senhor, nos ajude. Muito bem,
E aí nós caímos agora nesse versículo 30, que nós lemos aqui, nesse momento, e o versículo 30 diz que Jesus, eles partiram daquele lugar, ou seja, onde estavam ali expulsando, aquele demônio, fazendo aquela obra, e eles passavam pela Galileia. Galileia é o lugar aonde praticamente tudo começou. Se você ler lá no capítulo 1, versículo 14, vai dizer que Jesus começou a pregar ali logo depois da morte de João Batista, e foi ali junto ao mar da Galileia que Jesus chamou alguns dos seus principais discípulos, que foi Pedro, João, Tiago. Ele chamou ali porque eles eram pescadores. E o texto continua dizendo que eles passavam pela Galileia, mas que Jesus não queria que ninguém soubesse. Por quê? Porque há alguns momentos que o Senhor quer falar na particularidade com cada um dos seus discípulos. Então, se fosse anunciado que Jesus estava ali, ia ser maior confusão, e havia um monte de gente pedindo cura, pedindo milagre, fazendo fila, etc. E Jesus não queria nada daquilo, porque ele queria ter um tempo a sós com os seus discípulos. E é muito interessante porque ele levou os discípulos para onde tudo começou. Então, Jesus, já entrando no final do seu ministério, pela última vez, ele vai ali aonde ele deu as suas primeiras lições, aonde ele chamou Pedro, aonde ele chamou Tiago, onde ele chamou João. Talvez ele tinha dito assim: olha, lembra quando eu chamei vocês aqui? Vocês estavam começando o ministério, vocês estavam começando a me seguir, vocês mal oravam direito, não entendiam muito bem as coisas, e agora vocês já estão comigo, já passaram por tantas coisas, e nós estamos aqui, e eu preciso ainda ensinar alguma coisa para vocês no particular. Então Jesus, de vez em quando, ele pega os seus discípulos e leva lá para o lugar do começo, para falar algumas coisas no coração dos seus discípulos, dar algumas lições diferentes, alguma coisa que ele precisa dizer, mas que não é mais no meio da multidão, mas é ali no lugar de intimidade. Quem entende, diga amém. Amém. É isso, às vezes o Senhor quer nos levar para um lugar de maior intimidade. Muito bem, no versículo 31, Jesus começa a dizer uma lição que ninguém quer ouvir, nenhum deles queria ouvir. Ele diz assim: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Jesus volta a dizer isso. Nesse evangelho é a segunda vez que Jesus fala isso. A primeira vez que Jesus falou nesse evangelho foi lá no capítulo 8, versículo 31, quando Pedro quis dar uma de bonzão e queria dizer para Jesus que ele não precisava morrer, e aí Jesus disse: arreda de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então, aquela foi a primeira vez. Essa é a segunda vez, depois de ter feito tantos milagres, ter dado tantos ensinamentos. Agora Jesus, ele vai revelando o segredo messiânico, ele vai dizendo qual é o verdadeiro propósito da sua vinda e o motivo pelo qual ele precisa ir para Jerusalém. Ele precisa ir para morrer. E ele diz aqui que ele será entregue nas mãos dos homens. Da primeira vez que ele disse a respeito disso, ele tinha falado que ele seria rejeitado por parte dos escribas e dos sacerdotes e do povo. Ele seria rejeitado. Agora ele está dizendo que ele vai ser entregue. Aqui a alusão é provavelmente referente à traição, porque Judas iria traí-lo e Judas iria entregá-lo. Então aqui ele está dizendo a respeito de uma entrega. Então Jesus, ele foi rejeitado, ele foi depois abandonado, mas ele foi entregue por um dos seus discípulos, ele foi traído por um dos seus discípulos. Daquela vez eles não tinham entendido, mas ele também já havia dito que depois de 3 dias da sua morte, ele ressuscitaria. E a ressurreição
não era um assunto novo na cabeça dos judeus, porque pelo menos o profeta Daniel já havia falado tanto a respeito do Filho do Homem. Um dia você vai lá e dá uma lida no livro do profeta Daniel, e ele já havia falado a respeito da ressurreição também. E Jesus está dizendo aqui: olha, depois de 3 dias que eu for morto, eu vou ressuscitar. Mas, lá no versículo 32, diz que os discípulos não compreendiam isto. Novamente, eles ainda não estavam entendendo. Eles não entenderam da primeira vez, eles não estão entendendo agora da segunda vez. Isso me parece demonstrar que, mesmo aqueles discípulos mais chegados de Jesus, muitas vezes não entendem aquilo que ele tem para dizer. E aqui nós estamos falando dos discípulos mais próximos de Jesus. Eles tinham medo de interrogá-lo. Veja no versículo 32: temiam interrogá-lo. Eles tinham medo de interrogá-lo. Por que será que eles tinham medo? Irmãos, hoje geralmente se passa a imagem de um Jesus assim muito fofinho, muito bonzinho, muito bacana e muito legal, sabe? Aquele Jesus que ele tem medo de ofender qualquer pessoa. Essa é a imagem que passa. Aquele Jesus manso, tranquilo, ele não fala nenhuma palavra para não magoar ninguém, para não ofender ninguém, ele fala baixo, ele fala manso. Oh, desculpe, querido, sabe como é que é? Ele tem o maior cuidado para falar com as pessoas. Essa é a imagem de Jesus. Isso quando não passa uma ideia de um Jesus todo florido, um Jesus todo tranquilo, um Jesus todo calmo, todo delicado. Não tem nada a ver com Jesus do Novo Testamento. O Jesus do Novo Testamento é um cara do Oriente Médio. O homem do Oriente Médio é um cara barbudo, é um cara grande, é um cara forte, é um cara que fala alto. Até hoje você vê esses caras conversando, você pensa que os caras estão brigando. É uns caras que não tem papas na língua. Quando Pedro disse para Jesus que ele não devia ir para a cruz, ele que era o discípulo mais querido, Jesus falou: arreda, Satanás. Ei, não fala assim comigo, pastor. Arreda, Satanás, falou. Quando disseram para Jesus assim: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, Jesus: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhou para o público e disse: veja aqui minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, pois todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Ah, que grosseria! Quando, por exemplo, na semana passada, os caras não conseguiram expulsar os demônios lá, até quando eu vou aguentar vocês? Jesus falou: até quando que eu tenho que aguentar? Lá no capítulo 6 de João, quando o pessoal fala: ai, mas o senhor fala muito pesado, a gente vai embora então, rua, área. E olhou para os outros: vocês querem ir embora também? Vão embora. Então, Jesus tem, quando ele se encontrou com os fariseus, que ele foi agora para Jerusalém, depois, a partir daqui ele vai caminhar para Jerusalém, de frente para os caras eles falam: raça de víboras, porque vocês colocam fardos pesados nos ombros das pessoas e vocês não querem mover nem com um dedinho, nem com um polegar. Vocês entram na casa das viúvas fingindo que estão fazendo grandes orações somente para pegar o dinheiro delas. Raça de víboras, quem poderá livrar vocês das penas do inferno? Então Jesus, ele não mandava a mensagem pelo Facebook, ele ia lá pessoalmente e falava na cara do político. Olha só, e isso levou ele para a morte. Eu mando pelo Facebook, Jesus vai lá e fala pessoalmente. E quando ele viu que o pessoal estava lá vendendo no pátio, onde era o lugar de oração dos gentios, diz que ele fez um chicote com 3 cordas ali, entrelaçadas. Eu acho que eu não consigo levantar uma corda daquela ali, pois o nosso Jesus, forte, talvez assim, forte como um Marcão assim, forte, grande,
big, barbudo, pegou aquele chicote e começou a dar na galera, pá, 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 e derruba a mesa, galinha sai correndo, galinha de verdade, eu estou querendo dizer, pássaro voando, dinheiro caindo no chão, o cara segurando o chapéu e correndo, porque esse é o nosso Jesus, esse é o nosso. Então esse Jesus aí, todo fofinho aí, não existe. Esse é um homem, ele era um homem do Oriente Médio, o homem do Oriente Médio não está para brincadeira, o cara não está para brincadeira, não está para levar desaforo para casa. Esse é o nosso Jesus, esse é o teu Deus, esse é o nosso Senhor. Muito bem, mas esse Senhor, ele tinha uma lição triste para ensinar para os seus discípulos e na sua privacidade. Coisas assim importantes não se publicam, se dizem aos amigos olhando nos olhos. E ele disse para os seus discípulos: eu vou morrer, eu vou me entregar, eu vou ser entregue, eu vou ser traído e eu vou morrer, e depois de 3 dias eu vou ressuscitar. E eles não entenderam isso. Eles estavam vivendo aquele momento histórico e eles não entenderam. Hoje, quando a gente olha 2000 anos depois, a gente começa a compreender um pouquinho por que Jesus precisou fazer aquilo. Jesus, ele foi o único homem que nasceu com a missão de morrer. Ele nasceu com a missão de padecer. Por que é que Jesus precisou passar por isso? Jesus precisou passar por isso para experimentar a morte e o castigo que nos traz a paz por cada um de nós. Ele precisou passar por isso por amor e voluntariamente por cada um de nós, porque cada ser humano, ele está manchado com a marca do pecado. Ele traz isso dentro de si, ele traz uma tendência para o egoísmo, para o egocentrismo, para a morte, para a avareza. Ele traz essa tendência. Não é só isso, tem coisa boa também, mas essa tendência, ela é muito forte. E como que você descobre que o homem tem essa tendência? Você descobre isso quando você olha ao seu redor e você verifica que essa é a tendência que se manifesta muitas vezes do nosso lado, nas redes, nos canais de televisão, através dos assassinatos, das mortes, das mentiras, da corrupção. Pode ver, 90%, quase 100% dos jornais é noticiando aquilo que a Bíblia chama de pecado. Então há uma tendência ao homem para a realização dessas coisas. E o homem que não é regenerado, que não é nascido de novo, ele tem uma tendência maior a se entregar a essa tendência. Então não há nenhum homem e nenhuma mulher que não tenha nascido com essa tendência e que não tenha pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por isso que quando Jesus ele morre na cruz, ele dá a sua vida na cruz, ele leva sobre si os nossos pecados, ele leva sobre si as nossas falhas, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Em Israel, quando eles faziam sacrifício, um dos animais eles colocavam as mãos assim, e não matava não, soltava, e aquilo simbolizava que estava levando embora os pecados daquele povo. Aquele animal e também aquele que era sacrificado simbolizavam aquele de quem João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo, mas principalmente tira o pecado daqueles que crerem e o receberem como seu Senhor e seu Salvador. Então, se você creu de coração que Jesus deu a vida para te salvar, saiba que o Senhor levou sobre aquele madeiro os seus pecados, e o Espírito
E assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim também os seus pecados de você, porque o Senhor os removeu e os cravou na cruz do Calvário. Isso que Ele fez. Em linguagem técnica, nós damos alguns nomes para isso. O primeiro nome que a gente dá, ou um dos nomes, é justificação. Justificados, pois pela fé tenhamos paz com Deus. Leia Romanos capítulo 5, 1, Romanos 8, 1, depois. Significa o quê? Que havia um escrito de dívida contra você. Estou apontando aqui para a Liliana, mas não é só contra ela, não, é contra todos. Então, se o Senhor vai aplicar a justiça, todos pecaram, todos devem padecer. Mas quando Jesus, Ele leva sobre si os nossos pecados, aquele escrito de dívida ou aquela sentença que havia contra nós é colocada sobre Jesus. E a justiça que havia sobre Jesus é colocada sobre você. Por isso que você se torna justificado pela fé e agora pode ter paz com Deus. Porque agora quando o Senhor olha para você, Ele não olha simplesmente para você, mas Ele olha para o selo, Ele olha para o sangue, porque a palavra do Senhor Deus diz que se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados, nos purifica, e você recebe essa justiça pela fé, não é pelas obras, porque pelas obras da lei vem somente o pleno conhecimento do pecado, porque você não saberia que cobiçar é pecado se a lei não dissesse que cobiça era pecado. E quando você quis cumprir o mandamento da lei, você viu os seus membros lutando contra o mandamento, e o mandamento que era para a vida foi para a morte. Por isso que Jesus precisou dar a sua vida. Por isso que aqueles que tentam se justificar pela lei não conseguem. Mas quando eles, pela fé, recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador, eles são selados com o Espírito Santo da promessa. E quando eles são selados com o Espírito Santo da promessa, aí sim eles conseguem vencer o pecado, porque ele não terá mais domínio sobre vós, porque o Espírito Santo está sobre a sua vida. Então, como é que eu sei que uma pessoa tem essa fé genuína? Essa fé que de fato levou a pessoa para a justificação. É quando esta fé dá a esta pessoa esse desejo e essa vontade de vencer todos os pecados que levaram o seu Senhor para aquela cruz. Porque você não se conforma mais a este mundo, mas você é transformado pela renovação da tua mente. Essa é a fé que salva. Qual é a fé que salva, Senhor? Qual é a fé genuína? É a fé que deseja fazer com que nós nos transformemos à imagem e semelhança do nosso Salvador. Porque o apóstolo Paulo escreveu: aqueles que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem e semelhança do Filho. Então, como eu sei se uma pessoa tem uma fé genuína em Cristo? Quando essa pessoa traz, ainda que fracamente, ainda que timidamente, ainda que com poucas forças, ela traz em si o desejo de se tornar parecida com Jesus. Quando é que eu sei que uma pessoa tem uma fé somente religiosa? Quando ela só cumpre um ritual, mas a palavra do Senhor não faz nenhum efeito dentro dela. É um fariseu, é um religioso, ainda não nasceu de novo. Então, essa é a fé. Essa é a fé que nos traz a justificação. Eu dei mais atenção para o assunto da justificação, mas a cruz do Senhor foi redenção, porque a palavra do Senhor Deus diz que Ele nos resgatou do cativeiro de Satanás. Era como se nós estivéssemos presos,
ele entra, estivéssemos presos na casa de um valente, Jesus entra, arromba a porta do valente, desamarra e nos liberta. Aleluia. Redenção, substituição, porque era um castigo reservado para nós, e se hoje nós não precisamos e não iremos passar, porque lá em João diz que aquele que crê já passou da morte para a vida, então não passará pela morte espiritual, somente a morte física. Então ele operou substituição e ele operou perdão, porque todo o escrito de dívida que havia contra vocês e contra mim foi rasgado. Por isso que você foi perdoado, em nome de Jesus, para não viver mais sob a culpa, mas para viver sob a graça de Deus. Então foi isso que Jesus fez na cruz. Mas por que ele precisou ressuscitar? Não podia ser resolvido tudo na cruz? Ele ressuscitou, meus irmãos, para demonstrar cabalmente que nem o pecado, nem a morte, nem o diabo podiam derrotá-lo. E o que ele fez na cruz foi esmagar a cabeça da serpente, destruir o pecado e nos dar a liberdade dos filhos de Deus. E isso é provado pela ressurreição do nosso Senhor, pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou, a morte não pôde segurá-lo, porque ele era verdadeiramente o Filho do homem, verdadeiramente o Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Senhor. Esse é o teu Senhor. Então essa é a mensagem mais importante do Evangelho. A mais importante do Evangelho. O Evangelho é isso. Jesus disse: não me propus saber nada entre vós a não ser Jesus Cristo e a esse crucificado. E quando estive entre vós, não me apresentei com palavras de persuasão e de sabedoria, para que a vossa fé não se assentasse sobre a sabedoria dos homens, mas sim sobre o poder de Deus. Essa é a fé que salva, meus irmãos. Essa é a fé que salva. Então, se você sabe que foram os teus pecados que levaram o Senhor à cruz, os nossos pecados, não dê trégua ao pecado também. Por isso que a palavra do Evangelho, a palavra do anúncio do reino, sempre começa com o termo metanoia: arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus. E Martinho Lutero, ele dizia que nós deveríamos viver em constante arrependimento, constante metanoia. Naquele tempo, por ser católico romano, ele dizia: fazei penitência, em constante penitência, qual seja, constante transformação da nossa mente, porque isso é um processo que começa um dia, mas só vai terminar quando nós estivermos com o nosso Senhor. Até o fim nós vamos ter que lutar contra isso, contra o mal, e perseverar nos caminhos do Senhor. Então, não dê trégua ao mal, não dê trégua ao pecado na sua vida. Não guarde nenhuma capa de Acã. Quem ouve, entenda. Não tenha nenhum pecado de estimação na sua vida, porque a víbora que porventura você cria hoje é a mesma víbora que poderá te picar amanhã. Então, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga o teu Senhor todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. E guarde. Então, pastor, quando me perguntarem a respeito de Jesus, o que estava fazendo na cruz, o que eu tenho que dizer? É isso que eu disse para os irmãos. É isso que eu disse para os irmãos. Eu tenho colegas espíritas, gente boa, da melhor qualidade, gente muito boa, e constantemente eles ficam curiosos. Sempre tem algum espírita que me pergunta: mas qual a diferença entre nós? E eu digo para eles: a diferença entre nós é que vocês acham que vocês vão salvar a si próprios por um contínuo processo de reencarnação e volta, reencarnação e volta, e autodesenvolvimento, que não acaba nunca também. E pela lógica, tem várias furadas nessa teoria. Mas o mais importante que eu digo para eles é:
E é isso, o importante é sempre dizer o mais importante. A nossa diferença é que nós entendemos que nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. Sozinho eu não consigo. Eu preciso de alguém que me salve. Eu preciso de alguém que me perdoe. E eu não quero um sistema que diga que todas as vezes que eu errar, eu vou ter que voltar para pagar, porque a dívida já foi paga, e foi paga por Cristo Jesus na cruz. Porque se você olhar para o mundo, não há nenhum homem que nunca peque, que nunca erre. Então isso significa que todo mundo vai ter que voltar e voltar e voltar e voltar sempre, e nunca vai ter libertação nenhuma. Pois nós tivemos um libertador, aquele que levou os nossos pecados sobre a cruz do Calvário e que nos salvou, para que não haja necessidade de entrar num processo infinito de reencarnação e de karma, porque Jesus levou sobre si os nossos pecados na cruz. Ele levou do menor ao maior pecado, do mais ingênuo ao mais escabroso. Ele levou os nossos pecados na cruz do Calvário. Por isso que nós não precisamos ter medo de entrar com ousadia na presença do Senhor, alicerçados nesse sangue de Cristo maravilhoso. É o sangue de Jesus maravilhoso. A rainha Esther, quando esteve diante do rei Assuero, ela precisava esperar um sinal. Qual era o sinal? Tinha que levantar o cetro, estender o cetro dele. E ela ia desesperadamente ali, porque ela precisava interceder pelo seu povo, para que o seu povo não fosse morto. E quando ela esteve diante do Senhor, do seu Senhor o rei, ele estendeu o cetro. Deus disse para Moisés assim: nenhum homem pode ver a minha face e permanecer vivo. Nenhum homem pode estar diante de Deus. Pois Jesus também estendeu o seu cetro, que é o seu sangue derramado na cruz, para que cada homem e mulher possa ter ousadia para entrar no Santo dos Santos, que era um lugar reservado somente para os sacerdotes no Antigo Testamento. Ele estendeu o seu cetro, ele derramou o seu sangue para abrir um novo e vivo caminho, e ele tem poder para ouvir cada oração, cada clamor e cada petição como se fosse um único. Pastor, como é que ele faz isso? Tanta pessoa orando ao mesmo tempo. Mas ele tem poder para ouvir a sua oração como você fosse a única pessoa orando diante do seu Senhor, porque isso foi feito pelo sangue dele, pelo sangue dele. Então você tem acesso a isso também. Por isso que nós queremos um sacerdócio universal. Não existe intermediador entre Deus e os homens. Nós não temos papa, nós não temos algum tipo de bispo ou de clero que faça intermediação, porque aquele que crê no sangue do nosso Senhor, que foi derramado em seu favor, tem livre acesso ao trono do Pai, pelo sangue de Jesus Cristo nosso Senhor, pelo sangue de Jesus. Essa é a cruz, essa é a cruz. Por isso Paulo diz: não vos façais escravos de homens, porque para a liberdade que o Senhor vos libertou, e aonde há o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Aí há a liberdade. Então tem umas aplicações aqui desse texto para fazer. Umas aplicações. Como um bom pastor, a Mari fala que eu sou reformado, né? Como um bom pastor reformado, tem que fazer umas aplicações. É reformado, pentecostal, pré-batista, presbiteriano, metodista dos últimos dias, né? Tudo misturado. A primeira aplicação, que acho que já foram feitas várias aqui, mas a primeira, e que você guarde no seu coração, é aquilo que foi dito, que Jesus, em alguns momentos, ele quer levar os seus discípulos para um lugar de intimidade, lugar seu e dele. Então, reserve um tempo da sua vida todos os dias para orar ao seu Senhor. Sim. Fecha a porta do teu quarto, ora. Veja, um casal precisa da sociedade, não precisa? O Emerson vai trabalhar, a Mari também, precisa ir na padaria comprar pão, precisa da igreja. Mas o que define o casamento deles, e de qualquer casal, ela está abrindo minha vida aí, pastor, não, que eu estou falando é genérico.
vale para todos. O que define a vida do casal não é o que acontece publicamente, é o que acontece intimamente entre os dois. Qualquer casal é assim. Assim também o seu Senhor na tua vida. O que define a sua relação com o seu Senhor não é o que acontece publicamente, mas é o que acontece intimamente, na solidão do teu quarto, você e teu Senhor. Por isso que o salmista no Salmo 63 ele fala: quando em ti me lembro no meu leito, e em ti medito na vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, debaixo de suas asas eu canto jubiloso, minha alma anseia por ti, tua destra me ampara. É isso, é na intimidade. Então, tenha intimidade com seu Senhor no quarto, não dependa somente daquilo que acontece publicamente, em nome de Jesus. Isso a gente chama de vida devocional. Ah, pastor, a primeira coisa que eu faço quando acordo é ligar o celular. Isso é um problema. Isso é um problema. Isso é um vício. Isso não é bom, não está correto isso. Tudo bem, às vezes você liga para desligar o despertador, né? Eu estou lá dormindo feliz e contente, toca o despertador, o celular da Andréia. Jesus amado. Como eu fico de mau humor, eu coloco o travesseiro na cabeça, viro do outro lado, tento dormir mais um pouquinho, mas não tem jeito, vai tocar o despertador e eu vou ter que acordar. Mas se você tiver que abrir para ver o Facebook, o WhatsApp, o Twitter, outras coisas, isso revela que provavelmente você está padecendo de vício. Isso é um vício que foi implementado dentro de você. Porque, se você se lembra, há 10 anos atrás, ninguém andava com celular. Levante a mão com sinceridade, quem tem um smartphone aqui? Com sinceridade, quem tem? A única pessoa liberta aqui é a Dona Maria, praticamente. Talvez mais algum não levantou a mão aí, não percebi. Mas você entendeu? Pessoas de negócio, pessoas interessadas em roubar a sua mente de algum modo, conseguiram te convencer a fazer do smartphone uma extensão do seu corpo. Quem aqui já esqueceu o celular e voltou para casa para buscar? Algo inimaginável há 10 anos atrás. Então, meus irmãos, existem pessoas dentro de uma sala que eles bolaram tudo isso daí. Não vou entrar em detalhes agora, mas através de algoritmos, Big Data, através de bancos de dados, que alguns chamam de boomer, que fazem com que você se vicie numa determinada rede social e que captam tudo que você curte, tudo que você escreve. E tudo aquilo que vem no seu feed de notícias é de acordo com aquilo que você postou. E essas informações ficam guardadas e elas são vendidas para outras pessoas. E de vez em quando eles lançam algumas publicações no seu feed de notícias que tem a ver com aquilo que você já postou, já escreveu e já publicou. Eles colocam uma determinada publicação que sabe que vai mexer com você. E eles colocam nessa publicação 1000 comentários, sendo que 800 são de perfis falsos, numa determinada linha. Isso faz com que você agregue o seu pensamento àquilo e você vá aderir àquela ideia, sem você perceber. Foi comprovado que pelo menos três assuntos importantes na sociedade aconteceram por conta disso, e ninguém deve se ofender por causa disso. Primeiro, a eleição de Donald Trump foi assim. Segundo, antes, a saída da Inglaterra do mercado comum europeu aconteceu através disso também, fizeram as pessoas votarem. E a terceira foi a eleição de Jair Messias Bolsonaro. Foi dessa forma que aconteceu. Publicações, milhares de pessoas comentando em um sentido, você compra a ideia e isso colocou a mídia tradicional de joelhos. Isso aqui não é para botar culpa em ninguém, porque seja esquerda ou direita, todos
em maior ou menor grau, utilizaram desse expediente. Eu só estou dizendo isso para quê? Por que eu estou dizendo isso daí? Para que você, se você sente que você tem um vício nisso daí, você precisa lutar contra ele. Você não pode fazer do celular como se fosse uma extensão do seu corpo. Faça um exercício, tenha o dia da semana sem celular, sem rede social, só atende se for chamada. Tenha um mês que você sai do Face. Enfim, se você precisar escrever alguma coisa para jogar em direta para alguém, atacar alguém, procure perceber qual é o efeito que isso causa dentro de você. Se é o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, amor, ou se isso deixa você amargo. Procure avaliar essas coisas. E se ir para o celular for a primeira coisa que você faz, substitua isso pela adoração e louvor ao seu Senhor na intimidade. O que um homem de Deus faz quando ele acorda? Ele lava o rosto, porque ele não vai falar para o seu Senhor com o olho cheio de venela. Ele lava o seu rosto e ele vai se ajoelhar e falar com o seu Senhor. Primeiro ato de um homem de Deus. Ele vai, mas pastor, eu tenho que acordar muito cedo. Quem mandou? Tem que trabalhar. Lamento. Acorde, porque o salmista diz: logo de manhã ouvirá o meu louvor. Então, primeiro ato, você vai levantar, lavar o seu rosto, ajoelhar e falar com o seu Senhor. Você vai agradecer, você vai pedir perdão por alguma falta, você vai interceder pelo seu dia, e aí você vai tomar o seu café, você vai trabalhar depois, porque o Senhor quer te levar sempre para um lugar de intimidade. E muitas pessoas, com o decorrer dos anos na vida cristã, eles perderam a função, a coisa devocional. E você deve ter pelo menos uns 15 minutos de oração, uns 15 minutos de leitura bíblica todo dia. Isso é uma regra dos protestantes, isso. Vida devocional, hora bendita ou tempo com Deus. Isso é uma regra de todo protestante, de todo cristão evangélico deve fazer essas coisas. E você não deve depender da pregação de um pastor, seja do pastor Carlos ou do Nicodemos. Você não pode depender disso, porque isso é comida de segunda mão. Então você tem que comer comida de primeira mão. Não é que você não possa ouvir, você pode ouvir, eu escuto também, mas no seu tempo devocional você vai comer a comida fresquinha, que é a palavra do Senhor, que é a Bíblia. Você vai diretamente para a palavra do Senhor e você vai glorificar o seu Deus, e você vai pedir entendimento sobre aquela palavra. Essa é a hora bendita. O Senhor quer te chamar para um tempo de intimidade com Ele, em nome de Jesus. Isso é uma aplicação e tanto, né? É um desafio para a sua vida. Quando você for pegar o celular, você deixa uma ratoeira ali, pegar, você dá um negócio para te dar um choque, ok? Para você não ser dominado por aquilo ali. Não vamos desprezar a tecnologia, as redes sociais, não é isso. Mas não deixa aquilo dominar a sua vida, em nome de Jesus. Às vezes o Senhor nos chama para um momento de intimidade também, para falar algumas coisas que nós não entendemos. Eles não entenderam aqui o que foi dito. Então talvez o Senhor ele diga alguma coisa que você não vai entender na sua palavra ou na condição da sua vida. Mas Senhor, o Senhor tinha tanto poder, o Senhor andou sobre as águas, o Senhor expulsou demônios, o Senhor curou leprosos, o Senhor ensinou coisas maravilhosas e agora está me dizendo que precisa morrer. Eles não vão entender. Eles esperavam um Messias tipo o rei Davi. E tem vezes na nossa vida também que a gente não entende algumas coisas. Isso faz parte da caminhada cristã, irmãos. Tem coisas na sua vida que acontecem na minha, na sua vida, que você não vai entender no momento em que estiver acontecendo. Você não vai entender por que precisou acontecer aquilo. Você não vai entender por que você está passando por aquilo. Mas tenha confiança no Senhor, porque tudo há de se ajeitar no nome dEle, em nome de Jesus. É aí que você manifesta a sua fé. Quando você não entende, Senhor, nesse momento eu não estou entendendo, mas eu confio no Senhor porque eu vou te seguindo. Eu te sigo. Lá na reunião dos jovens, a Luane falou uma coisa que eu dizia e já tinha esquecido, e ela disse, eu me lembrei de novo. Que às vezes
vezes o farol do carro, quem já viajou na noite de estrada? Levanta a mão, quem já? Estrada sem luz, assim, você só enxerga até onde o carro ilumina. Você não consegue enxergar 500 metros, você enxerga 40, 50, 60 metros. Você só enxerga até onde o carro ilumina. Imagina se você falar, eu não estou enxergando lá no fim, então vou ficar parado aqui na Rodonel, 2 horas da manhã. Está lascado, meu. Tá, porque um zumbi vai vir e vai comer os seus miolos. Você tem, que andaça, porque vida é movimento. E às vezes você não enxerga lá no final, você não entende. Mas à medida que você vai caminhando, aquele farol vai iluminando a sua estrada e você vai avançando. Assim é a vida cristã. Às vezes nós não entendemos por aquilo que nós estamos padecendo, sofrendo, por que está acontecendo aquilo, porque o Senhor nos tratou daquela determinada forma. Mas confie e avance na presença do Senhor, porque aqueles que são do Senhor andam por fé, não andam por vista. Aleluia. Ande por fé, de fé em fé. Aleluia. E tenha confiança no seu Senhor, em nome de Jesus. E finalmente o Senhor, Ele nos ensina que a caminhada cristã, ela é uma caminhada que vai ter rejeição. Vai ter rejeição. Ele falou, vou ser rejeitado. A caminhada cristã é uma caminhada em que vai ter abandono. Vai ter abandono, sabe? Vocês podem não perceber. E eu sei que faz parte da vida pessoas irem e saírem. E esse trânsito é comum. Mas eu digo a verdade e não minto. Para cada pessoa que congregou conosco, para cada pessoa que saiu, é como se eu sentisse um cravo entrando na minha pele. É como se fosse uma dor, um espinho. E eu creio, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, que isso é como diz na palavra do Senhor, que nós ainda sofremos e padecemos as dores de Cristo. Paulo diz lá em Colossenses, eu sofro na minha carne e o restante de sofrimento que ainda falta para o nosso Senhor. E eu tenho certeza que vocês sentem também isso daí. Então a vida cristã, ela é uma vida composta de rejeição, ela é uma vida composta de abandono, às vezes é composta também de traição. E quando você passar por essas coisas, saiba que você não é um amaldiçoado por causa disso. Você é um abençoado, porque o Senhor está te dando o privilégio de passar pelas mesmas coisas que Ele passou. E nós não seremos amoldados à imagem e semelhança dele, só vendo coisa fofinha, bacana, bem que eu queria, mas não é assim. E Ele nos dá o privilégio, muitas vezes, de sermos rejeitados, de sermos difamados, de sermos traídos, de sermos abandonados e de sermos mortos, como Ele foi. Paulo disse lá em Romanos 9, fomos considerados como ovelha para o matador, sendo entregues à morte todos os dias, mas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí continua, porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. É assim, porque não obstante você possa passar pela rejeição, pela traição, pela difamação, pela traição e pela morte, no final existe a ressurreição, porque Jesus disse isso aqui nesse texto: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois de sua morte ressuscitará. A morte não tem a última palavra na vida de um filho de Deus, em nome de Jesus. A morte não tem a última palavra, a rejeição não tem a última palavra, a incompreensão não tem a última palavra, a dor não tem a última palavra, nada disso tem a última palavra, mas o que tem a última palavra é aquele que tem a chave da vida e da morte em suas mãos, Jesus Cristo nosso Senhor, que ressuscitou e vive para sempre.
É a ressurreição. É a ressurreição de Cristo. E para encerrar, um último texto, irmãos. Aí eu peço que vocês abram em Apocalipse 21. Apocalipse 21 é a revelação. Apocalipse 21 para trazer alegria à sua alma. Versículo 1. E eu peço que você fique de pé para nós lermos esse texto. E você pinta com cores de ouro esse texto, porque graças a Deus, talvez algumas coisas a gente só veja à medida que o farol ilumine, mas nós já podemos enxergar aqui o nosso porto de chegada. Nós já sabemos onde vai dar essa história. Apocalipse 21:1. E depois podemos até cantar aqui a canção do Apocalipse, depois, se os irmãos quiserem. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. 4. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água viva. O vencedor herdará todas estas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o seu destino, filho. Esse é o seu destino, Abner. Esse é o seu destino, Marta. Esse é o seu destino, Lilian. Maria, esse é o seu destino. Francisca, esse é o seu destino. Esse é o seu destino, Wellington. Donato, esse é o seu destino. Luane, esse é o seu destino. Seu Luiz, família Souto, esse é o seu destino. Marcos, esse é o seu destino. Neia, esse é o seu destino. Esse é o destino do povo de Deus, em nome de Jesus. Ele será por pai e nós seremos por filhos. Ele enxugará toda lágrima. Não haverá pranto, não haverá dor, mas Deus será tudo em todos. Aleluias, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Quero chamar os irmãos do louvor aqui à frente. Vamos adorar o nosso Senhor.